Fala pessoal, meu nome é Felipe da Silva, eu sou fisioterapeuta e esse vídeo é um material complementar ao livro que eu liberei de maneira gratuita no meu Instagram, @felipe.sl.fisioterapia, chamado Como Elaborar um Plano Terapêutico dos Seus Pacientes. E ele é um complemento àquele meu vídeo anterior, Como Realizar um Diagnóstico Fisioterapêutico. Bem, após realizar o diagnóstico do nosso paciente, o prognóstico do caso, na sequência nós montamos um plano terapêutico, que são as estratégias que nós vamos utilizar para poder melhorar a saúde do nosso paciente. Mas antes de iniciar, eu acho importante falar com vocês um pouco sobre a prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência é de extrema importância na área da saúde, porque ela é um guia que vai orientar a decisão clínica dos profissionais. E ela é composta por 3 pontos. O primeiro ponto é a busca das melhores evidências científicas. Então, para aquele caso que eu estou atendendo no momento, o que a evidência científica de alta qualidade me diz a respeito? Quais são as melhores condutas para esse paciente? Quais são as melhores formas de avaliar esse meu paciente? O segundo ponto é a minha experiência clínica. Eu, como profissional de saúde, em minha experiência, o que é que eu já vivenciei com meus pacientes? O que é que eu já percebi durante as minhas avaliações, durante as minhas condutas? Quais são as melhores formas de intervir em cima daquele caso, de avaliar aquele paciente com a doença X, o distúrbio X ou com tal forma de limitação. E o terceiro ponto são as preferências do paciente. Mas quando se fala em preferências do paciente, não quer dizer que ele vai mandar na nossa conduta. Mas o paciente ele tem que ser ponto ativo, um polo ativo na tomada de decisão clínica. Ele tem que ser ativo no seu processo de melhora. Então, nos baseando nas melhores evidências disponíveis, na nossa experiência profissional ao longo dos anos de atendimento e nas preferências do nosso paciente, na sua realidade, no seu estado de saúde, na sua individualidade, quais são as melhores condutas que eu posso estar utilizando naquele momento. Porque dessa forma, nós vamos elevar a qualidade do nosso atendimento. Não só a qualidade, como também a segurança. Bem, o plano terapêutico é composto por 2 pontos: os objetivos terapêuticos e as condutas fisioterapêuticas. Os objetivos terapêuticos, eles são as metas que nós queremos alcançar. Não só nós, mas os nossos pacientes também. E atualmente, tem se recomendado seguir o modelo de objetivos SMART para descrever os objetivos fisioterapêuticos. E o que seria isso? SMART é uma sigla para 5 palavras em inglês, que eu vou falar para vocês aqui em português para facilitar a compreensão, que vão nos guiar na descrição desses objetivos. A primeira palavra é de especificidade. O nosso objetivo tem que ser específico. Por exemplo, se eu descrever aumentar a força muscular, é algo muito genérico. Eu vou aumentar a força muscular de onde? De qual segmento? De qual grupamento muscular? Nós devemos ser específicos na hora de descrever o nosso objetivo. Então eu poderia reescrever esse objetivo colocando, por exemplo, aumentar a força muscular em membro inferior direito, ou aumentar a força muscular em musculatura da coxa, ou aumentar a força muscular em músculo quadríceps femoral do membro inferior direito. É algo bastante específico. A segunda palavra é mensurável. Esse objetivo ele tem que ser capaz de ser medido. Como na fisioterapia, nossos objetivos eles são elaborados, eles são eleitos mediante os achados de nossa avaliação, dificilmente nós vamos descrever um objetivo que não possa ser medido, que não possa ser testado ou avaliado. Por exemplo, aumentar a força. Existem várias formas de avaliar a força muscular. Mas é importante ficarmos atentos a esse ponto para não terminarmos escrevendo objetivos que não foram sequer avaliados. Por exemplo, eu posso colocar lá, reduzir dor muscular em coxa direita. Mas na minha ficha de avaliação, na ficha de avaliação do meu paciente, em nenhum momento eu avaliei ou descrevi a sensação de dor, a avaliação de dor que eu realizei com ele. Então, como eu posso determinar um objetivo que não foi avaliado, que não foi medido antes? A terceira palavra é de alcançável. Esse objetivo ele tem que ser possível de ser alcançado. Então, por exemplo, o objetivo que eu falei inicialmente de aumentar a força muscular no músculo quadríceps femoral membro inferior direito, ele poderá ou não ser alcançado mediante o estado funcional do meu paciente, os meios que eu tenho disponível para poder alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, se eu quiser realizar uma conduta em que eu não tenha os meios necessários para poder realizá-la, esse objetivo não será alcançável. O próximo ponto é a relevância.
Esse objetivo ele tem que ser relevante para o nosso paciente. E para isso, eles têm que estar relacionados com o objetivo principal, que é a resolução da queixa principal do meu paciente. Então, me baseando na queixa principal do meu paciente, quais objetivos eu precisarei alcançar para poder resolver essa queixa principal dele. E por fim, é a temporalidade. De quanto tempo eu irei precisar para poder atingir aquele objetivo? Na fisioterapia, nós escrevemos isso em objetivos a curto, médio e longo prazo. Objetivos a curto prazo são os objetivos que podem ser alcançados de 1 a 4 semanas de acompanhamento. Por exemplo, são aqueles objetivos relacionados à redução do quadro de dor, que promovem relaxamento muscular, de adequação do tônus muscular. Já os objetivos a médio prazo são aqueles objetivos que vão precisar de 4 semanas até 3 meses, por exemplo, e vão envolver aí aumento de força muscular, aumento da amplitude de movimento. Já os objetivos a longo prazo são os objetivos que eu vou precisar de mais de 3 meses para poder atingir, que são os objetivos que estão relacionados diretamente com as atividades de participação. Então, melhora do padrão de marcha, melhora da qualidade de vida, enfim, pensando naquele objetivo que eu falei inicialmente, de aumentar a força muscular em músculo quadríceps femoral em meio inferior direito, poderia colocar que seria um objetivo a ser atingido a médio prazo. E lembrando também que esses objetivos eles devem ser descritos inicialmente com verbos no infinitivo. No material que eu disponibilizei para vocês de maneira gratuita, eu apresento um modelo para vocês se guiarem e se adaptarem mediante as suas necessidades e a sua realidade e a realidade do seu paciente. Na sequência, após eleger os objetivos, nós vamos determinar as condutas fisioterapêuticas que serão utilizadas para atingir esses objetivos. E para isso, posso descrevê-las de duas formas. Ou eu posso descrevê-las na sequência que eu irei utilizá-las, ou eu posso fazer relação direta com os objetivos. Então eu posso colocar, por exemplo, um objetivo: reduzir quadro álgico em joelho direito a curto prazo, e logo abaixo colocar as condutas que eu vou utilizar: terapia manual, eletroterapia, enfim. Ou eu posso fazer essa descrição de maneira separada, descrevendo em sequência as condutas que serão utilizadas para atingir os objetivos que vão sendo apresentados. Bom, após realizar o plano terapêutico e descrever os objetivos e condutas que nós iremos realizar com o nosso paciente, nós vamos apresentar esse plano terapêutico para ele e discutir, explicar, apresentar a importância disso para a sua reabilitação e iniciar o processo de atendimento. E aí, cada atendimento ele vai gerar um registro, e esse registro é chamado de evolução. Não existe uma forma correta de se registrar, uma exigência específica a respeito desse registro, mas existem algumas orientações básicas que nós devemos seguir. Por exemplo, esse registro ele deve conter a data que o atendimento foi realizado, o turno ou o horário que esse atendimento foi realizado, o estado que o nosso paciente se encontra atualmente, né, aqueles achados básicos de avaliação, as alterações que nós visualizamos nesse contato inicial antes do atendimento com o nosso paciente, e as condutas que foram realizadas. E essas condutas elas devem ser descritas o mais especificamente possível, né? Dentro da realidade, dentro do nosso tempo, dentro da necessidade, porque esses registros eles são uma salvaguarda, são uma forma de assegurar que os atendimentos eles estão sendo realizados dentro dos preceitos da ética profissional que o nosso conselho exige. Então, se alguma intercorrência acontecer ou vocês forem solicitados para apresentar o prontuário do seu paciente, por qualquer razão que seja, é mediante essas evoluções que o conselho vai se basear para dizer se as suas atuações estão dentro ou não daquilo que é recomendado, daquilo que é determinado. Bom, todas essas informações vocês encontram de maneira mais detalhada no material que eu disponibilizei para vocês de maneira gratuita lá no meu Instagram, @felipe.sl.fisioterapia, que vocês podem acessar agora, clicar no link da bio e baixar não só esse, como também o meu material sobre como realizar um diagnóstico fisioterapêutico e como realizar um relatório fisioterapêutico, que é o tema do meu próximo vídeo. Forte abraço e até mais!